Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, né? Aliás, trabalhar tem sido, né, o lema desse cara aqui, realmente. É isso, irmão. Vinícius, vamos lá. Vamos fazer um apanhado geral aí desse teu início de jornada, né? É isso, cara. Eu ontem acompanhei a tua publicação lá nas redes sociais, né? Teu selfie lá falando do pagamento. E primeiro que a gente percebe, gente, é a sinceridade com as palavras do Vinícius. Eu conheço o Vinícius há muitos anos, né? Muitos mesmo. A gente era moleque. E eu sei quando ele está sendo sincero, quando ele, né, está sendo apenas educado. Está sendo sincero quando ele falou aquelas palavras lá nas redes sociais, que eu tenho certeza que você já acompanhou, né? E não custa nada lembrar que nesta mesma época do ano, há um ano atrás, né, os nossos servidores, com mais ou menos 4 folhas atrasadas, tendo um dos piores finais de ano da história, né, dos servidores públicos municipais, enquanto tudo isso acontecendo, né, os cofres públicos vazios por irresponsabilidade administrativa, o prefeito resolve sair do cargo para cuidar de assuntos particulares, né? Eu não vou deixar de lembrar isso nunca, porque é uma tremenda irresponsabilidade. A gente colheu frutos negativos até ontem, né? Vamos dizer assim, né? E ainda vamos ter alguns espinhos ao longo do caminho. Então é importante que a gente lembre disso, né, Vinícius? Só um adendo, né? Só uma introdução. Agora, parabéns pelas tuas palavras, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse teu sentimento mesmo, né? De colocar a folha praticamente em dia, em pagar 13º, né? O que isso representa para a tua gestão, Vinícius? Assim, primeiramente, né, agradecer o espaço, agradecer o convite, desejar aqui uma excelente manhã a todos os telespectadores. E assim, o sentimento, antes, é gratidão. O sentimento é... A gente acaba se emocionando em vários momentos da gestão, e principalmente nesses últimos dias, porque esse trabalho, o esforço dos secretários, dos servidores, desde o dia 4 de julho para cá, a turma até reclama comigo, poxa, puxa muito, são muitas horas, são muitas metas, são datas, responsáveis. Quer dizer, a gente começa a querer criar os indicadores e as metas, quantificar, planejar o trabalho, responsabilizar o trabalho. Sim. Quer dizer, trazer ferramentas de gestão para a administração pública. E a gente percebe que muitas pessoas compram essa ideia e outros vão comprando devagar, né? Então, assim, o sentimento é de gratidão. Nós, como você bem falou, ano passado, até conversando com a Yara, nossa controladora hoje, ela falou assim: Vinícius, dia 26 do ano passado, de dezembro, nós estávamos recebendo R$600 do salário de outubro. Sim. Então a gente vê um gap ali, que 4 folhas não foram pagas no ano passado, praticamente novembro e dezembro não teve fluxo de pagamento de salário. Isso a gente está falando de praticamente R$20 milhões por mês, onde com certeza os servidores sentiram muito isso, se endividaram, a economia local criou um desconforto nas suas famílias. E assim, é um desrespeito total, porque a pessoa está lá se dedicando, trabalhando, tem seus compromissos, precisa tocar sua vida em frente, e você vê uma gestão, enfim, caótica. Mas o cenário era muito desafiador, né, Anderson? Quando a gente chegou 4 de julho, Nascidos em 4 de julho, isso é um bom filme. Bom filme, excelente. Né? Dia da Independência dos Estados Unidos, a brincadeira à parte. Mas ali nós tínhamos um cenário de ter orçamento para pagar a folha até outubro, para os servidores, e para os aposentados até agosto. E a gente olha, né, a gente faz as reuniões com os secretários e percebe assim: nossa, a gente dá para aceitar esse cenário? Peraí, a gente está fazendo o que aqui? É preciso fazer diferente, é preciso envolver as pessoas para buscar soluções. Então, prontamente eu criei algumas comissões, entre elas a comissão de pagamento, onde todos os pagamentos são... a gente traz as situações para a mesa,
e vê ali saúde, educação, merenda, hospital, conselho tutelar, vale transporte, consignados, quer dizer, todos os compromissos do município são colocados na mesa e de uma forma clara, transparente, ouvindo a visão da Fazenda, a visão da Secretaria de Governo, do Planejamento, da Administração, entendendo essas engrenagens e todos dando uma opinião sobre prioridades. E aí a gente começa a fazer um bom uso do recurso público, porque temos que pagar a todos, mas existem prioridades. Isso é importante que você está falando. Eu vou até fazer um adendo aqui, Vinícius, porque, na verdade, o que o Vinícius está falando é o seguinte: não há mais assim uma deliberação unilateral dos secretários. Eles têm esse poder deliberativo, né? É um cargo que executa, né? Que faz ordenadores de despesa, alguns. São ordenadores de despesa, em sua grande parte, mas o que o Vinícius instituiu foi que é uma comissão, né? Que se reúne para dizer, peraí, que pagamentos que vocês precisam fazer, o que a gente tem e o que vai ser priorizado, né? Mais ou menos isso. Exatamente. E assim a gente foi conseguindo dar muito valor ao recurso que tinha, priorizando o que para a nossa gestão é mais importante. E para a nossa gestão, isso eu quero deixar bem claro: o servidor, o aposentado, o pote, o estagiário, né, os cargos que eles estão presentes dentro da estrutura, nós até enxugamos 10% desses cargos. Né? E na nossa gestão só vai estar com a gente quem trabalha. E isso foi uma peneira que nós passamos também nos primeiros 15 dias de trabalho, onde fizemos o recadastramento de todas as estruturas e pegamos ali, enfim... Algumas inconsistências. Alguns não presentes, né? Isso. Assim, não presentes. Exatamente. Né? E entendendo esse momento, nós fomos ali cortando despesas, reduzimos o horário de funcionamento da prefeitura de alguns setores para que a gente conseguisse cortar cargos e ter um turno apenas, que antes eram 2 turnos, e para se cortar cargos, a gente precisa ter um turno único para somar as forças, está ali à disposição do nosso contribuinte. Então, vários movimentos foram feitos e os desafios enormes, né? Até uma questão pessoal, eu estou bem afastado das minhas empresas e eu estou sendo criticado pela minha família, por amigos, até por alguns secretários, mas eu sou assim, sabe, Anderson? Quando eu pego um compromisso, um desafio, e eu agarro no chifre ali mesmo, cara, enquanto eu não entender, enquanto eu não puder realmente contribuir e ser um facilitador, ser uma pessoa que inspira o outro a querer fazer, eu não descanso, né? Então são fases, são momentos, é a priorização, é aquela questão do acreditamento, né? A gente pega uma estrutura que a gente não escolheu, que a gente não contratou, a gente herda dívidas muito grandes, problemas sociais desafiadores, né? Uma cidade com 40% do parque de luz apagado, né? Vias e pavimentações esburacadas, tudo isso nós herdamos. E a gente não está aqui para colocar a culpa em A, em B, enfim, hoje isso é nossa responsabilidade e aceitamos ela, né? Mas o que vamos fazer com isso? De que forma? Por onde vamos começar? Né? Pegamos várias secretarias desestruturadas, sem equipamentos, sem insumos, contratos vencendo, que não foram aditivados, que não foram começados no seu devido prazo para vencer as etapas de licitação. Então, tudo isso foi o cenário que nós pegamos e agora, pouco a pouco, né? Porque fazer o certo dá trabalho. Nossa, e como? Dá muito trabalho. Praticamente, procuradoria e controle interno está sempre lá no meu gabinete, onde eu faço ali o filtro, né? Porque 5 princípios da administração pública. Só vamos fazer o que é legal, o que é moral, o que é ético, né? O que pode ser dado publicidade, né? E o que vai gerar economicidade também. Então, todos esses temas são tragos à mesa todo dia e, pouco a pouco, a gente vai vencendo. E um outro ponto importante, antes, para destacar, eu convidei todos os 6.000 colaboradores da estrutura da prefeitura para conversar comigo diretamente. Né? Os servidores, os aposentados, fizemos 9 reuniões, tivemos a participação efetiva de muitos dos servidores,
algumas reuniões com 500 pessoas, Sim. da educação, a saúde tinham mais de 300 pessoas, enfim. E ali foi um momento de aprendizado. Claro. Né? Eu consegui sentir cara a cara o sentimento, a mágoa, a frustração acumulada desses anos que se passaram. A gente pega uma categoria que não tem um reajuste salarial há 3 anos. A gente pega uma categoria que não tem capacitação, não tem treinamento, não tem investimento na pessoa. Né? A gente pega uma categoria que foi perseguida. Porque quando essas pessoas elas se colocam falando a sua opinião, trazendo a verdade, essas pessoas eram perseguidas por isso. Questionando certos processos. Sim, e tem que ser questionado. Quem é o dono da verdade? Pois é. Quem é que sabe tudo? Isso não existe. Então, eu peguei os servidores e aposentados, recebi eles e alguns deles com pau e pedra na mão. Né? E ali eu me coloquei dessa maneira, direta, franca, transparente. Olha, vocês podem perguntar tudo o que vocês quiserem, vocês serão valorizados por isso, não serão perseguidos, né? E isso é muito importante. É importante que se porque diga. a gente precisa valorizar a opinião das pessoas que fazem parte da estrutura. Nós herdamos a maior empresa da cidade, eu assumi a maior empresa da cidade, que é a prefeitura, totalmente falida. Pois é. E aí vamos começar a entender as pessoas. E até chegou a esse estado de falência, eu sei porque, assim como você também ouve muitos servidores, a gente aqui também acaba ouvindo muito, Claro. porque a imprensa acaba sendo também um ponto de busca por algum tipo de solução, e nós fomos, assim, durante esse tempo de dificuldade, a voz mesmo desses servidores. Porque não se tinha possibilidade de diálogo, Não tinha diálogo, né? com o executivo. Sim. E a gente percebe que muitos desses servidores que são extremamente dedicados às suas funções. Tem e talentos ali incríveis. Dedicados no sentido de se dedicar mesmo, de estudar para fazer aquilo que fazem. E viver isso. E viver isso, fazer parte. Então você imagina o quanto não deve ser frustrante para um servidor como esse ver no comando da sua pasta, né, ou da pasta a qual ele pertence, uma pessoa que não está preocupada com aquilo que ele está preocupado, que é o bem comum, que é a produtividade da máquina administrativa, que é prestar um bom serviço à população. É porque o serviço público, né, o servidor público, ele hoje não tem só aquela questão da estabilidade, né, do trabalho. Aliás, essa financeira. questão da estabilidade caiu muito por terra, Sim. né? Porque se sabe, hoje, né? Antigamente você tinha aquela coisa, não se manda embora. Manda sim. Claro. E não precisa nem de... A falta do recurso no cofre público já é um indicativo de que você pode cortar a carga efetiva. O Tribunal de Contas, né? do Estado, ele já orienta. Exatamente. Atingir um determinado percentual de folha de pagamento, você é obrigado a cortar. E tem que cortar, tem que mandar embora. Então não há essa estabilidade. Então isso é mito, né? Mito. E aí a gente vem no sentimento, né? Pois é. Tira a estabilidade. As pessoas que hoje trabalham no serviço público, elas estão ali para contribuir para o bem comum. Claro. Contribuir realmente para o coletivo. Muito. Muito. E Anderson, assim, as fichas vão caindo, né? Conforme nós vamos dando espaço, vamos ouvindo, vamos incluindo o servidor e vamos principalmente pagando, né? Quitando a nossa parte, eles vão se abrindo, eles vão se acreditando, eles vão se aproximando e gerando, estabelecendo uma relação de confiança. Legal. E você pode ter certeza, eu falava isso antes, as soluções estão dentro dos servidores. Claro, sem dúvida. Nós temos técnicos maravilhosos, pessoas capacitadas, pessoas que dão sua vida pela cidade. Só que não tinham espaço, não eram valorizados, e é isso que a gente está fazendo. A gente está abraçando o servidor para que ele entenda a missão, o desafio que nós temos na mão e para buscar essa renovação da cidade. Nós vamos continuar falando com o prefeito, eu vou pedir um intervalo comercial rapidinho, coisa bem rápida, e quando a gente voltar, vamos falar saúde, educação, vamos falar aí das pedreiras da gestão do Vinícius, tá? Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.